Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita Consolação. Falaremos hoje do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O tema de hoje chama-se Parábola do Bom Samaritano, correspondente aos itens 2 e 5 desse capítulo 15. Vamos, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Vamos procurar elevar os pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus. Vamos todos nós agradecermos pela oportunidade desta reencarnação, com a chance do desenvolvimento, do aprimoramento do nosso espírito, com todo o carinho, com todo o amparo, a sustentação dos nossos irmãos do plano espiritual superior. Agradecendo muito ao Mestre Jesus pelos seus ensinos e sempre também agradecendo por todas as oportunidades que o Pai Celestial dá para todos nós, para que possamos evoluir sempre com muito conforto, com muito carinho e com tantas coisas boas na nossa vida. Graças a Deus. Vamos ler a passagem do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, versículos 25 a 37, que relata que Jesus diz assim: Então, levantando-se, lhe disse um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, com todas as suas forças e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Que é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, diz: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram-lhe ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou diante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Primeiro é importante a gente entender que o samaritano, ele era o habitante, da região de Samaria. Eles descendiam de um povo, eles descendiam do povo hebreu, mas eles tinham relações cortadas com o resto dos hebreus. Eles sofreram muitas influências do povo persa, eles tinham uma religião diferente, costumes diferentes também. E aos olhos dos judeus ortodoxos, os samaritanos eram considerados heréticos e também eram desprezados. Aqui nessa parábola fica muito claro, que o doutor da lei, ele sabia, como amar a Deus. Ele responde, a Jesus, que ele tem que amar a Deus de todo o coração, alma e forças, como é dito, e ele fala sobre a questão do próximo. Porém, é aí que está o grande X da questão, Para os judeus, o próximo era somente aquele que fosse do seu povo, Então, somente aquele que fosse judeu seria o seu próximo. Mas, e se ele fosse romano, grego, samaritano? Ele não seria considerado próximo. E Jesus mostra nessa parábola que o próximo não é somente aquele que é do seu povo, e sim todos aqueles que estão aqui no nosso planeta. Toda a nossa humanidade é considerada o próximo. E nós, como espíritas, também podemos considerar como próximo aqueles irmãos do plano espiritual também.
Então, como nós vemos Jesus falando, amar o próximo como a si mesmo, ele está dizendo para fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Né? Nós devemos nos colocar no lugar do próximo e procurar dar as mesmas atenções, os mesmos tratamentos que gostaríamos de receber se de repente a gente encontrasse em igual situação, né? Determinada situação, qualquer que seja. Por isso a importância da prática da caridade. Kardec ele afirma no último parágrafo do item 5 que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo e nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Né? E o que essa parábola do bom samaritano está nos ensinando? Né? A parábola do bom samaritano ressalta a importância da prática da caridade e como devemos praticá-la também. Né? E nos mostra também que a caridade não é prática exclusiva de pessoas religiosas, mas de pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Né? Uma pessoa que às vezes que não é religiosa, mesmo parecendo distante de Deus, né, não tendo religião, pode praticar a caridade. Nós vemos nessa parábola, fica muito claro nessa parábola, que o sacerdote e o levita, que eram religiosos, conheciam os mandamentos, né, as leis divinas, mas não colocavam em prática, não vivenciavam. Eles simplesmente passaram direto pelo ferido, ignoraram aqueles que estavam caídos na estrada. Né? Então, para Jesus, não interessa se a pessoa é samaritana, se ela é um sacerdote, o que quer que seja. O que importa, na verdade, é a prática da caridade. Por isso que o Cristo coloca o samaritano, que era desprezado pelos judeus ortodoxos, né, acima do fariseu, que era um grande conhecedor da lei, né, mas não praticava a caridade. O samaritano ele fez uma demonstração de amor incondicional e restrito para com o próximo. Né? A partir do momento que ele socorre ele, leva ele para um local onde ele pudesse ser abrigado, e ainda paga, né, a estadia dele. Então a prática da caridade independe de religião, de crença, de fé. E o que nos conduz a Deus é a prática do bem, a caridade, a verdadeira caridade, né? Pois assim estaremos respeitando sempre, amando, né, e respeitando as obras de Deus, que são nada mais que são os homens. Né? Por isso que o Espiritismo tem como lema: fora da caridade não há salvação. Pensando, né, colocando em prática isso, né, existem muitas pessoas que não têm religião alguma e são mais espíritas que nós que estamos todo dia, às vezes, no centro espírita. Né? Não importa, então, quem ou que somos, não importa o cargo, o título, o rótulo, né? Não importa a fortuna material, o que quer que seja. Aos olhos do Cristo, importa o bem que nós fazemos através da prática da verdadeira caridade. Jesus também ressalta a importância da prática da caridade com qualquer um, né? Isto é, seja com desafeto, com alguém conhecido ou desconhecido, como aquele que estava caído na beira da estrada. Né? É o famoso bem, fazer o bem, não importa quem. Todos nós somos irmãos. Logo, o próximo pode ser qualquer um que está no nosso caminho. Né? O Kardec, no item 5, afirma que a caridade e a humildade são o único caminho para a salvação. O Espiritismo coloca com a prática da caridade sem interesses como salvação, porque ela é a negação do egoísmo e do orgulho. O conceito de amor ao próximo eliminaria o orgulho e o egoísmo, porque o interesse próprio, o levar vantagem sobre os outros acabariam desaparecendo, porque nós pensaríamos mais nos outros. A todo momento nós encontramos pessoas caídas no nosso caminho. Né? Então nós precisamos aprender a agir como um bom samaritano e praticar a caridade, seja de forma material, de forma moral, doando amor para aliviar as feridas da alma. Ou será que nós agiremos como os fariseus da época, falando e conhecendo as leis divinas, os ensinos do Evangelho, e esperando que os outros vivem sim o que nós dizemos, e achando que o próximo é somente aquele que é da nossa família e, no máximo, os amigos ou uma pessoa querida? Vamos todos nós fazermos as nossas vibrações? Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita proteção aos nossos lares e a todos os amigos e familiares reencarnados e desencarnados,
vibrando esperança, calma, equilíbrio, força, coragem, saúde, proteção, muito amor a todos aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios, vibrando também pelos nomes que chegam pelo WhatsApp do SEC e também pelos nomes que estão na caixinha de vibrações. Vamos vibrar equilíbrio, amor, paz, harmonia, muita luz e saúde e proteção a todos. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, que possamos ter uma semana repleta de saúde, de proteção, mas sempre com bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. Graças a Deus.